Olá, o meu nome é Patrícia Taranto, eu sou fonoaudióloga e seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Hoje nós vamos conversar sobre aquele padrão de fala das crianças, que logo no início do processo, em que elas estão começando a falar, que começam a soltar as primeiras palavrinhas, né? Então, depois de sair as primeiras especulações de fala, de fato, começam a acontecer palavras. E tem muita criança que tem dificuldade de avançar nesse processo, fica só naquela palavra isolada. Então, primeiro ela fala segmento da palavra, né? Por exemplo, vai pedir para pegar o caminhão, aponta e fala em nhão, né? Não fala a palavra completa. Isso é comum acontecer e é esperado, desde que esteja no processo, né? Na idade adequada em que a gente está esperando que isso aconteça, tá? E como que se dá isso? Normalmente a criança, ela fala, tem uma lógica, tá? Nessa quebra, nesse segmento de palavra que ela solta para você. Então, ou ela vai falar a palavra tônica, que é a mais forte, ou ela vai falar a mais fácil. Em geral, combina as duas coisas. A tônica é também a mais fácil. Então, caminhão, nhão, nhão. Ela não faz o NH, o nhã, nhã certinho. Ela solta muito mais o ão, né? Um pouco distorcido, porque tem alguma coisa ali que ela ainda não consegue falar certinho, tá? E ela omite o início, k. Então, é muito mais fácil articulatoriamente eu falar, eu emitir, pronunciar o nhão, do que fazer o som do k. O som do k é um som que nasce, que aparece um pouquinho mais tarde no desenvolvimento da criança. Então, lá pelos primeiros sons, pelas primeiras palavrinhas concretas, né? O que é isso? Eu sempre uso aquele termo, aquela forma de falar, aquele objeto. Então, não vale eu falar um dia nhão e no outro dia eu falo outra coisa para aquilo. E o meu pai, minha mãe traduz como caminhão. Não. Para ser palavra, para ser vocabulário, tem que ser sempre o mesmo termo, por mais que ele esteja meio erradinho, tá? Para o mesmo objeto, tá bom? É o mesmo que quando a criança começa a falar e ela faz papá. Aí papá é o pai, papá é a comida, papá é a água, papá é qualquer outra coisa que a criança esteja querendo, tá? Então isso a gente tem que estar atento. Porque a forma como a gente vai dando função para aquilo que a criança evoca, fala de fato, né? Porque ela consegue soltar, vai modelando e fazendo com que tenha uma associação, que aquilo significa isso, que eu chamo caneta de caneta, lápis de lápis, né? Então, até por isso a correção é importante. A gente não fica pontuando para criança muito pequena, né? Essa criança de 2 anos, está começando a ter um repertório mais incrementado, tá errado, não fala assim, isso aqui... Não, a gente não fica fazendo isso, mas a gente diz sim, né? Não, você quer o caminhão, filho? Aí vai, pega o caminhão, toma o caminhão, filho. Tem o caminhão verde e o vermelho, qual caminhão você quer? Aí ele vai apontar, esse, né? É memelho, né? Eles não falam assim no início, tá? Aí você fala, o caminhão vermelho. Então isso é uma forma de mostrar para a criança que não está falando certo, que tem uma forma de falar melhor aquilo, tá? E fazendo um reforço positivo, né? E vai permeando lá o ouvidinho da criança, né? De escutar certas palavras. O que a gente nunca deve fazer é repetir a palavra errada, né? O inhão memelho. Pera aí que eu vou pegar o inhão memelho. Jamais faça isso, tá bom? E você está fazendo, não corta os pulsos não, começa a fazer certo, tá? Enfim, bom, então agora você já sabe por que a criança fala um pouquinho errado e que tem um sentido esse erro da criança. Então ela vai buscar pelo som mais fácil ou o som mais forte. Vai ficar mais presente para ela e ela vai acabar reproduzindo de tanto que aquilo é repetido para ela, tá? Você já sabe também como reforçar certinho, tá? Enfim, o que a gente quer? Que ela saia desse processo das palavras isoladas e comece a juntar palavrinhas. Porque depois dos 2 anos de idade, a criança começa a fazer isso. Então, no primeiro ano vem as palavrinhas, entrou no segundo ano, ela aumenta muito esse inventário, esse vocabulário expressivo, tá? E ela precisa dar esse passo à frente na comunicação. Como que eu faço isso? O próprio exemplo que eu te dei já é um excelente exercício para você praticar. Toda vez que essa criança te der uma palavra isolada, você vai acrescentar algo, exatamente como eu fiz. Nhão, caminhão, filho, caminhão vermelho.
Se você só tem um caminhão na estante, não tem problema, mas você adjetiva, você coloca algo para esse caminhão, tá? O caminhão lá em cima, ok? Tá com a cesta de fruta. A cesta de fruta não tá acessível, ou ele tentou subir na cadeira para pegar a fruta que tá lá na fruteira, né? Que a gente coloca lá, atravessa com as frutinhas e tal. Enfim, aí você vai impedir que ele suba porque ele vai cair, tá? Isso é meio óbvio, né? Filho, o que você quer, Nana? Você quer banana? Mas tem maçã também. Quer banana ou quer maçã? Aí ele repete. Ele ainda vai repetir errado no primeiro momento. Mas primeiro você está corrigindo, tá? Mostrando o modelo. Lembra que eu falei? Sempre falo isso para vocês. Que a criança, para aprender a falar, para começar a falar, ela tem que ter um padrão. Ela tem que ter um modelo correto, né? Então por isso que a gente fala certo com a criança. E aí você vai acrescentar mais alguma coisa. Ai, na hora eu não sabia o que falar, mas falou o nome da fruta que está do lado. Tá ótimo. Você colocou mais uma coisa. Você mostrou para ela que a comunicação não se dá assim em flash, tá? E eu sempre falo também para a gente ter muito cuidado com a forma como que a gente está falando com a criança. Sabe por quê? Quando eles são pequenos, a gente está naquele movimento meio que intuitivo, e que eu até ensino isso para vocês, que é a nomeação. Então tudo a gente vai dando nome, né? Porque as pessoas falam que a gente tem que ensinar nome para as crianças, das coisas. Então a gente começa a nomear tudo. Então, toma, banana, filho, maçã, filho, colher, copo, ó, mamadeira. Né? E a criança meio que começa a copiar esse modelo da gente. E ela fica também usando de palavras isoladas. Primeiro, inicialmente, porque ela não dá conta, tá? Mas no segundo momento, ela não avança nisso, muitas vezes porque a gente também está agarrado nesse processo. E isso temos que ter muito cuidado, porque a criança começa a crescer e passa assim num flash. Quando a gente vê, eles estão com 2 anos, quando a gente pisca, eles estão com 3 anos. E o nosso processo tem que amadurecer também na interferência que a gente faz na criança, tá? Então, aquele pai, aquela mãe que fica assim, filho, água, 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 aí dá água para a criança. Muda isso. Filho, quer água? Quer água? Quer água gelada? Quer água lá do bebedor? Ó, papai te deu água. Ah, vamos tomar água no copo. Entendeu como é que sutilmente você incorpora mais elementos aí a essa palavrinha e você vai meio que tornando isso uma mini frase. Lembra que para ter uma frase, para ser uma oração, tem que ter um verbo, tem que ter uma ação, tá? Então só adjetivar, você não está criando uma frase, uma sentença, mas você já está incorporando mais elementos. Então um passo de cada vez. Começa a treinar isso de colocar uma característica do objeto, daquilo que a criança está apontando, pedindo, evocando, e depois você passa a construir as frases. Ou você treina até os dois, a depender da situação que você tenha. Mas agora você já sabe que você tem 2 padrões aí que você pode exercitar com o teu filho na hora da conversa, né? Com o netinho, com o teu aluno, e que vai ajudar muito ele a sair desse processo só de nomear, de dar nome às coisas, que é importante, mas que tem seu tempo para acontecer, né? A gente precisa avançar nesse processo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Curte, não deixa de se inscrever lá no canal, ativar o sininho para as novidades e compartilhe com alguém que possa estar precisando. Um grande beijo e até a próxima!